Obrigada, Tainá. Ainda bem que eu nem comecei. Foi? Igor não tá aqui falando. Nossa, obrigada, Igor. Me salvou aqui. Bom, então, vamos começar resolvendo a atividade 2 da bancada Sheet Metal, que é essa atividade aqui. Ela é muito fácil de fazer, apesar de que assusta um pouco olhar aqui e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas é bem rapidinho e bem legal também. Então, vamos começar abrindo o FreeCAD. Vou fechar aqui. Toda vez que você vai iniciar algum projeto no FreeCAD, você vai selecionar essa página aqui, que é criar um novo documento. Então, será que está gravando a minha tela de apresentação? Acho que está, né? Tá, então. Tá. Beleza. Então, a gente cria um novo documento para sempre estar iniciando um projeto aqui. E aí a gente vai fazer essa nossa peça e depois desdobrar ela, igualzinho ao que está mostrando aqui. Então, é sempre bom iniciar pelo Par Design, que é muito mais fácil. Então, a gente sempre começa clicando nessa escadinha azul aqui, que é para criar um corpo ativo, onde ele vai criar diversos planos para a gente estar construindo a nossa peça. Como que esse corpo ele funciona? Como ele cria vários planos, então você consegue estrudar o seu esboço para ele se tornar 3D. Então, essa é a função de estar criando um corpo. Por isso que, às vezes, quando você não seleciona ele, dá erro na hora de você usar essa função de pad ou de tentar furar uma peça. Então, sempre bom começar por aqui, você já cria, e aí a sua peça não vai dar tantos erros, ainda pode acontecer outros erros, mas não por conta disso, certo? E aí a gente cria o nosso esbocinho. Sempre procuro fazer pelo plano XY, porque é melhor depois para você se orientar sobre seus projetos. Igual quando você vai passar seu desenho para a folha, isso aqui a gente leva muito em consideração, porque dependendo de como você constrói a peça, é muito difícil você colocar as vistas que você precisa no seu desenho. Aí você fica um tempão lá mexendo em X, Y, Z, e aí fica cansativo. Então, eu sempre procuro começar pelo plano XY, e vamos começar a nossa pecinha aqui, que é construindo a nossa chapa. Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai começar fazendo essa parte aqui, que é construindo a chapa do nosso projeto. Então, como a gente começa? A gente vai selecionar, criar um retângulo no esboço, que é esse retângulozinho aqui, e a gente vai desenhar ele no nosso plano. Assim que a gente desenhou ele no nosso plano, a gente já vai colocar aqui a restrição de coincidência, selecionando esses dois pontos para fixar ele no plano. Aí já é o menos problema para a gente, então só vai faltar a gente colocar a altura e a largura para acabar com esses graus de liberdade. Então, a gente vai selecionar essas restrições de distância aqui, horizontal e vertical. Eu vou começar com a vertical. Aqui no nosso projeto é 50 por 50, então a gente coloca aqui, agora a horizontal, que é essa deitadinha aqui, também é 50. Veja aqui, já está certinho o nosso quadrado. E aí, o que falta? Falta a gente fazer esse furo aqui no meio dela. E a gente pode fazer isso depois, mas eu recomendo já criar isso junto com o primeiro esboço que a gente está fazendo da nossa peça. Fica muito mais fácil a gente fazer aqui junto. Então, como que a gente faz ele? A gente vai selecionar esse círculo aqui e vai desenhar ele no nosso esboço. E aí ele está solto aqui, ainda é difícil definir aonde ele vai ficar. Ele vai ficar mais ou menos aqui. E o que você pode fazer? Você pode usar essa opção aqui, que é criar uma linha no esboço. A gente vai criar, então a gente vai selecionar a circunferência. Veja que ele mostra uma restrição aqui, que é essa restrição de fixar um ponto no objeto, ó. Ele aparece bem pequenininho do lado toda vez que eu estou perto da minha circunferência. Isso significa que ele vai já colocar essa restrição para mim, eu não preciso estar colocando ela depois.
Então, eu clico bem certinho aqui, eu vou fazer 2 retas, e ele já deixa elas juntas. Então, na hora que eu mexer isso aqui, veja aqui, elas já estão fixas. E o que eu posso fazer? Eu já posso cortar esses 2 excessos aqui, para estar fazendo o molde que eu quero, que é esse daqui, certo? Então, a gente vai usar essa tesourinha aqui, que é essa opção de aparar uma aresta. Então, a gente vai selecionar ela e vai clicar em cima da linha que a gente quer tirar, que são essas 2 aqui. Veja que ficou muito mais fácil de a gente estar criando já, fazendo esse furo. Esse furo. No nosso esboço. Então, e agora o que a gente vai fazer? Essa linha aqui, ela tá na vertical. Como que a gente vai deixar ela na vertical? A gente vai selecionar essa restrição aqui, ó. Corrigir um comprimento de uma linha ou distância entre uma linha e uma vértice. Então, a gente selecionou ela, veja que ela tá na diagonal aqui. É, diagonal, falei vertical, né? Diagonal, e aí a gente seleciona ela. E é 18. E aí ela ficou tortinha ali. E essa daqui, essa linha, ela vai ficar reta, né? Ela não pode ficar nessa diagonal que ela tá. Então, a gente seleciona essa restrição aqui, que ela vai deixar ela horizontal. Então, veja que ela ficou retinha agora, e essa aqui tá na vertical. E temos que também colocar a dimensão dela, que é 15. Veja que já tá ganhando a forma que a gente quer. A gente só precisa colocar aqui as restrições em volta e o raio da nossa circunferência. Então, vamos colocar a restrição de raio, que é essa bolinha aqui. E ali no desenho tá 20, mas como o raio é metade da circunferência, aqui a gente vai colocar 10. Certo? E o que tá faltando aqui? A gente tem que colocar essas dimensões dessas retas em volta. Essa daqui, que está selecionada em verde, é 25. A de cima é 10. E tá faltando essa daqui. Não tá faltando não. Veja que quando você vai colocar um excesso de restrição, ele avisa aqui antes também, ó, que tá redundante. Então aí só cancela e a gente vai descobrir o que tá faltando. É essa daqui, ó. A gente tem que colocar a distância desses 2 pontos. Então, vendo aqui, vai ser 10. Veja que aí tá certinho o nosso esboço, bem simples. E agora vai ser muito mais fácil de estar mexendo na bancada sheet metal para estar estrudando ele e fazendo uma chapa. Então, a gente aperta close, Ctrl S para salvar. Atividade 2, sheet metal, ó. E a gente salvou. E vamos para a bancada sheet metal, né? Veja que aqui já está azulzinha a opção que a gente pode utilizar, que é esse base bench, que ele vai criar essa base, que é a nossa chapa. Então, a gente seleciona todo o nosso esboço e clica nele. Veja que ele já criou aqui e já está com esse furo. Então, é muito mais simples você já está fazendo ele direto no esboço do que tentar cortar isso depois pelo Par Design, certo? E agora a parte mais fácil, que é criar nossas dobras e estender paredes. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ver. A gente vai criar essa paredinha aqui e depois a gente vai furar ela utilizando o Par Design. Que também é muito rapidinho, só deixa eu orientar que lado que vai ficar. Tá certo? Então, ela vai ser desse lado aqui. A gente seleciona uma aresta e vamos selecionar essa opção aqui, que ela vai estender uma parede com uma dobra.
Então, a gente selecionou ela, veja que já está aqui a nossa parede com uma dobra. E ela vai ser de 10, a altura dela mesmo. Então, a gente não vai precisar estar alterando aqui a altura dela. A gente vai deixar aqui essa altura que o FreeCAD já cria como padrão. E a gente vai ter que fazer uns furos aqui. Então, a gente vai usar a bancada Par Design de novo para estar fazendo esses furos. A gente seleciona a face que a gente quer fazer o furo. Aí ela vai ficar verdinha assim. Apesar que não dá para enxergar muito, que ela mudou de cor. E vamos selecionar, criar um novo desenho. Veja que aí, quando você seleciona uma face e clica no onde criar um novo desenho, ele vai abrir um sketch da face que você selecionou. Então, sempre pense nisso na hora que você estiver querendo fazer outras modificações na sua peça. Se você clicar em outro lugar, o sketch não vai abrir onde você quer, e você sempre tem que selecionar onde você quer que abra esse sketch para você fazer alterações, senão aí você não consegue, porque aí ele vai abrir num plano diferente. Você vê que eu rotacionando aqui, ó, veja que a folha essa folha quadriculada só tá na face que eu cliquei. Se eu virar aqui, ó, ela não tá para trás também, ó. Não sei se eu consigo posicionar direitinho aqui para vocês verem, mas a parte de trás também não dá. Apesar de que, como até dá, mas aí é mais difícil você estar fazendo. Vamos lá, só deixa eu posicionar direitinho aqui agora. A gente vai fazer 2 furos aqui. Então, vamos lá. A gente vai selecionar a circunferência de novo e fazer 2 furinhos aqui. A gente posiciona mais ou menos onde a gente quer que ele fique. E a distância, a largura disso aqui é de 50. Então, olhando aqui, projeto, eu coloquei várias dimensões aqui. E aí a gente tem que fazer uns cálculos para adivinhar exatamente onde estão esses furos. Então, pensando que aqui, ó, a distância desse ponto com esse ponto é 5, então a distância entre os centros das circunferências vão ser de 40. Então, a gente vai alinhar esses 2 pontos primeiro, e aí fica muito mais fácil a gente colocar o ponto no plano. Então, alinhando aqui, a distância deles é 40, a altura desses pontos tem que ser de 0 também, para eles estarem bem alinhadinhos. Vamos colocar o raio deles, que vai ser 2. Aí veja que eles já estão alinhados entre si. Então, a gente vai ter que colocar a distância agora. A gente só vai precisar colocar a distância de altura e largura da peça em um deles. Fica muito mais fácil para você do que se você fizesse eles separados. Então, é bom juntar esses 2 esboços para a gente estar fazendo. Então, vamos colocar a altura aqui, que vai ser de 8, entre o centro da circunferência e esse ponto do plano, que é bem onde está essa parte aqui. E a gente vai pôr a altura, é 8. Vamos pôr a distância de largura, que é 5. E aí a gente conseguiu já restringir nossos furos e eles estarem alinhados, né, com a nossa peça. Então, vou apertar close. Veja que ele tá bonitinho aqui, ó. E vamos furar, usando essa ferramentinha aqui, que é cavidade, que é criar um vazio. E eu vou colocar através de todos aqui. E selecionar OK. E a gente vai repetir esse processo para esse outro lado da nossa chapa. Então, a gente vai voltar lá no Sheet Metal e fazer a mesma coisa para esse lado. Então, eu vou selecionar, fazer uma dobra. Aqui já está de 10, né? Então, eu não vou precisar estar alterando.
Vou selecionar essa face, voltar para o Par Design e fazer a mesma coisa. Aí aqui eu vou fazer mais rapidinho. A gente seleciona 2 círculos. Aí você que escolhe o que você quer fazer primeiro. Se eu quiser colocar o raio primeiro, eu posso. Você tem total liberdade de estar pensando qual é a primeira parte que eu quero fazer. Então, aqui eu já vou colocar a distância entre eles, que é 40. A gente já tinha feito o cálculo. A altura eu vou pôr 0, para eles ficarem alinhados. Veja que agora estão alinhados de novo. E aí eu só vou precisar colocar novamente só a altura e a largura desse aqui, como os dois estão alinhados, então esse aqui eu não preciso estar colocando a distância desses pontos. Aí fica muito mais fácil. Então eu vou pôr a altura, que é 8, e a largura, que é 5. Vejo que é muito rápido de fazer, gente. Quando você pega a prática, é muito gostoso de estar fazendo as pecinhas no FreeCAD. Selecionando o close, então, depois que a gente fez isso, e vamos furar novamente, usando criar um vazio e através de todos. Ó, nossa peça está pronta. Beleza? Alguma dúvida? Não? Beleza. E vamos planificar ela agora, né? Que é o principal dessa atividade. Então, como a gente vai planificar essa... desdobrar, né? Essa peça. A gente seleciona a principal face, que é de onde a gente iniciou o nosso projeto. E a gente vai clicar nessa opção aqui, que vai desdobrar toda a nossa peça. Então, essas curvas aqui, elas vão ficar retinhas. E a gente vai gerar o sketch de toda a peça. Então, a gente seleciona ela abre essa janelinha aqui, e aí você pode estar escolhendo as cores dos sketches que você quer que ele crie. Então, a gente vai perceber bastante essas cores depois que a gente selecionar OK. Que aí, essa azulzinha vai ser da circunferência, que é os furos que a gente fez dentro da nossa peça. A amarelinha vai ser as linhas de dobra, certo? E a rosa vai ser o desenho completo aqui da minha peça. Isso acontece porque ele vai criar esses 3 sketches, porque quando você vai fazer esse procedimento, ele precisa, quem pegar o projeto precisa saber onde vai ser essas dobras, entendeu? Ou onde vai ser feitos os furos nessa chapa. Então, é por isso que ele cria 3 sketches. Aí, aqui a gente vai selecionar a transparência, vou deixar 0 para parecer outra peça sólida, mas se eu colocar tipo 100% de transparência, vai parecer que é uma peça, só vai aparecer essas linhas pretas, certo? Ela vai ficar totalmente transparente, o que vai gerar da peça planificada, desdobrada. Então, eu seleciono OK. E aí, veja que você está vendo uma linha rosa aqui, ó, e a peça está uma em cima da outra. Eu vou selecionar essa, vou apertar a barra de espaço só para ela sair, uma de cima da outra. E veja que eu dando um zoom aqui, ó, no círculo, nesses furos, tem um sketch aqui azul. E aqui tem um rosa. E se eu virar a minha peça, eu consigo ver o sketch da dobra. Se eu selecionar essa peça também e apertar a barra de espaço, eu vou enxergar só os sketches. Certo? Bom, essa é a nossa peça, gente. Essa era a atividade. Vocês conseguiram fazer? Tiveram muita dificuldade? Não. Conseguiu. Conseguiu? Uhum. É essa aula de hoje, gente.
Eu vou liberar um desafio aí para vocês, para quem ainda não entregou as atividades e quiser receber o certificado, pode fazer só o desafio também, que eu vou estar emitindo certificado, justamente porque para fazer o desafio você tem que estar conhecendo as ferramentas da bancada para fazer ele. E o nosso curso, ele vai se encerrar. Eu vou liberar o desafio. Assim que eu liberar o desafio, eu vou dar 5 dias para vocês resolverem ele. E aí, quem for entregando, eu já vou emitir um certificado dessa bancada, certo? Espero que vocês façam projetos bem legais aí com o FreeCAD, tenham gostado do curso. Eu também vou estar enviando um formulário de satisfação aí para vocês me darem um retorno, para eu saber se eu fui uma boa professora, se eu fui uma péssima professora, se vocês gostaram do curso e o que precisa estar melhorando para o ano seguinte, para a próxima pessoa que estiver dando esse curso, porque ele é anual. Então, ele faz parte de um projeto anual e sempre está mudando o bolsista também. Então, ele é um projeto PUB, e aí tem esses mini cursos para vocês de capacitação. Então, não tem só do FreeCAD, como também tem para mexer na corte a laser, mexer em impressora 3D. Então, eles sempre estão disponíveis aí anualmente para vocês estarem se capacitando aí, conseguindo um certificado da USP como atividade extracurricular. E é bem legal vocês estarem participando. Normalmente o número de vagas são bem limitados, como o curso é presencial, e agora, como ele foi EAD, aí deu para liberar bastante vaga para os cursos. Mas sempre procurem estar sabendo que é bem interessante estar conhecendo esses projetos. Ainda mais para vocês estarem indo melhor na graduação, porque tem muita disciplina que às vezes é legal você estar mostrando um protótipo daquilo que você está fazendo. E aí o FreeCAD você pode estar utilizando ele para estar fazendo esse protótipo para essas disciplinas. Vai te ajudar bastante aí. Certo? Deixa eu ver as mensagens. É isso, gente. Muito obrigada por terem participado. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Ah, verdade. Gente, coloquem presente aí na chamada, só para contabilizar a presença de vocês. Só para você mandar a figurinha, né, William? Viu, posso perguntar uma coisa que eu Pode? pensei agora? Ah, tem como eu mudar o raio da curvatura no sheet metal? Sabe? Sim, tem sim. Deixa eu ver aqui. Que eu já fiz os sketches, deixa eu só ocultar. Você vai selecionar aqui, ó, curvatura. E aí você pode estar mudando o raio também por aqui. Deixa eu só olhar aqui. Que eu não estou enxergando. Espera aí. Aqui não está aparecendo. Mas na hora que você faz, é porque eu já mexi aqui. Então, na hora que você faz a cria parede, ele aparece todas as opções para você estar fazendo a curvatura. Aqui, ó. Isso. Então, aqui você está colocando, você muda o ângulo e o raio você muda por aqui. Em raio. Certo? Ah, Dá para entendi. enxergar? Aí Aham, dá pra ver você vai sim. estar mudando o raio. Uhum. Da hora. Beleza, obrigado. De nada. Ô, Tabata, Oi. tem outra pergunta. Se eu estiver fazendo uma linha reta com os dois pontos e ela não estiver sobre uma linha pontilhada, como que eu vou saber se ela está exatamente, tipo, nada inclinada?
Na hora de você estar criando esboço? Isso. Espera aí. Deixa eu abrir lá. Você quer fazer uma linha reta e você quer saber se ela está inclinada ou nada inclinada? Como assim? Tipo, eu queria fazer uma linha reta 100% na horizontal, sem inclinação nenhuma. Mas Você às vai vezes eu, selecionar essa tipo, opção aqui, ó. E aí o FreeCAD, ele vai deixar ela na horizontal para você, ou na vertical. pode falar. Aí você veja que ela não vai ter nenhum erro, ó. Ela tá totalmente na horizontal. Às vezes, quando você faz, ela fica uns quebradinhos. Sim, eu fiquei Olha, perdendo tempo nesses quebradinhos. ela fica assim, ó. Mas se você selecionar essa opção até vertical mesmo, ele vai deixar na vertical para você, ó. Entendi. Ele alinha. Beleza. Obrigado, tá? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Bom, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do curso. Logo eu vou estar liberando o desafio para vocês também e já vou emitir os certificados para quem entregou as atividades e para quem entregar o desafio, certo? Muito obrigada por terem comparecido esse sábado aí de preguiça comigo. De nada. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Bom fim de semana. Boa sorte nas provas, nos trabalhos, no final do semestre. Vai dar tudo certo. Até. Oi? Não vai, não. É só entregando as atividades mesmo e o certificado vai estar tudo certo. É que às vezes ninguém pode estar. Tem gente que tem uns compromissos, não pode estar participando da aula e não tem problema. Certo? Deixa eu parar a gravação.